Questão de bola parada. Acho que é assim, ó. Quando nós falamos aqui que a maioria dos gols sai de bola parada, às vezes nós estamos dando uma informação errada, e eu me coloco às vezes eu vim aqui e já falei isso aí. Às vezes você tem 10 escanteios num jogo, né? E só faz um gol. Isso às vezes é um aproveitamento de 10%. Numa rodada você tem às vezes 25 gols e são 5 às vezes de escanteio. Então não é a maioria, como a gente às vezes acaba falando, né? Principalmente depois do término do Campeonato Catarinense, ou até antes, nas duas rodadas que nós fizemos da final contra o Figueirense, nos 2 jogos, nós começamos a intensificar a questão da bola parada ofensiva. A defensiva nós vimos treinando com frequência. Por que isso? E volto a dizer para vocês, não é desculpa. Nós tivemos boa parte da competição os jogadores considerados titulares fora da equipe, que estão retornando agora, e outros jogadores só pelo motivo da questão burocrática de já terem jogado por outras equipes, de terem chegado depois do término do período de inscrições, mas só estamos tendo a condição de aproveitá-los agora. Então você tem que retomar todo o posicionamento de bola parada, quem vai cobrar o escanteio, onde é que fica, onde é que entra. Isso requer tempo, não é de uma hora para outra. Nós vamos fazer gol de bola parada, eu tenho certeza disso, tenho convicção disso. E isso aí eu estou falando da falta lateral, né? Falta lateral e escanteio. Não estamos tendo um aproveitamento bom. E se voltarmos no passado, vocês verão que nós fizemos gols decisivos de bola parada, porque foi muito treinado e nós já tínhamos uma equipe que já se conhecia um pouco mais de tempo. Quanto à questão da falta frontal, que você se refere, aquela falta que é próxima à entrada da área, nós temos jogadores que treinam ali. Nós temos o Marcelinho Paraíba que treina, nós temos o Bruno Aguiar que treina, nós temos o Marcelo Costa, nós temos o Jael. Na questão do pênalti, que é outra também, bola parada, eu enumero. Nós temos no final da pré-eleição, se tiver um pênalti, tem o primeiro batedor, tem o segundo batedor e tem o terceiro batedor. E aí eu vou até voltar no passado, onde teve um fato que aconteceu com o Jael no jogo contra o Novo Hamburgo, e onde eu falo o seguinte: o primeiro batedor, ele vai ser o primeiro batedor em qualquer circunstância, a não ser que ele não queira bater o pênalti. E naquele jogo não foi isso que aconteceu. Então o primeiro batedor, ele vai bater o jogo estando de 5-0, 10-0, no 0-0. Se ele não quiser bater, se ele não sentir a vontade, às vezes acontece, passa para o segundo batedor. Se o segundo batedor não tiver vontade, ele passa para o terceiro batedor. E por aí vai. Então tem essa hierarquia. Na questão da falta, é o melhor jogador, é o jogador que se sente bem. Então esse posicionamento aqui é para um chute forte. Esse posicionamento aqui é para uma falta mais que tem que tirar da barreira. Então nós temos os jogadores ali, eles fazem uma convenção, junta 2 ou 3 jogadores e eles ali decidem quem vai cobrar. Tá? Logicamente que tem os jogadores que têm o melhor aproveitamento, e aí é uma questão que eu falo para vocês: não tem como o treinador parar. Pô, esse lugar aqui tá melhor para você. É o jogador, cara. E eu tenho jogadores de 35 anos, tem jogador de 40, eu tenho jogador de 30 e poucos anos. Então é eles que vão tomar a decisão. É aquela história, tem até uma história muito engraçada, que é de um motorista, e ele acompanhava um palestrante famoso, e esse palestrante veio a ficar doente. E aí ele falou: não, tua vida é muito fácil, cara. Todo lugar que tu vai, a palestra é a mesma coisa, os caras batem palma pra ti, as perguntas são sempre as mesmas. E cara, vai ter um dia que eu vou te colocar no meu lugar. Eu quero ver se você vai... Não, eu vou dar conta sim, cara, eu vou dar conta de... E aconteceu desse cara ficar doente. Teve uma indisposição, o palestrante, e ele ficou impossibilitado da palestra. E o motorista foi lá, colocou o paletó, colocou o terno dele e se passou por esse palestrante. Então o assunto era o mesmo, ele já acompanhava esse palestrante fazia 2, 3 anos. Então ele foi lá, falou, beleza, bateram um palmo para ele, falou, bateram, aí abriram para as perguntas. Aí quando abriram para as perguntas,
As perguntas, a primeira pergunta foi a mesma que sempre faziam, a segunda pergunta foi a mesma que sempre faziam, e a terceira, uma pergunta que nunca fizeram. Aí ele, essa pergunta, Flandito, eu admiro de você fazer essa pergunta para mim. Essa pergunta é tão fácil que até o meu motorista responde. O motorista era o palestrante que estava no lugar, trocado de lugar. Então ele ficou ali para dar. Então, tem certas coisas no futebol que o treinador ele vai entrar. Agora, tem certas coisas que são corriqueiras. Então, não precisamos estar aqui gastando vela no assunto quem vai cobrar falta. Pô, eu tenho o Marcelinho, será que o Marcelinho não tem personalidade para cobrar falta? Será que o Marcelo não tem? Né? Então, não precisa essa questão da definição. Agora, do pênalti, vocês vão ver que o time de Joinville é um time muito bem organizado. Nós temos determinado até os jogadores que vão comemorar o gol. Até quem vai comemorar o gol tá. Você pode ver. Vai comemorar o gol, tem 2, 3 jogadores lá que ficam na frente para evitar que os caras batam centro. Então, nós temos uma equipe muito bem organizada, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso aí. Agora, nós não podemos aqui, pô, quem é que vai bater a falta em aqui? Não, pô, pelo amor de Deus. Então, é um fato que nós vamos fazer, até pelos cobradores que nós temos. Vamos ter um pouco de tranquilidade. Durante a semana, eu tenho ouvido algumas coisas que não tem me agradado. Eu tenho outro número aqui para vocês. Nós tivemos 30 jogos. Dos 30 jogos que nós tivemos, foram 10 empates. 10 empates. Então, 33% dos jogos terminaram empatados. 11 jogos com placar de 1-0. Então, 66% dos jogos é de um equilíbrio absurdo. E depois nós tivemos mais 4-2-1 e só tivemos 4 resultados mais dilatados. Que foi o resultado do Joinville com São Paulo, o Atlético Paranaense que meteu 3-0 no Inter, o 4-1 do Atlético Mineiro no Fluminense e o Sport que meteu 4-1 no Figueirense. Então, 26 jogos de um equilíbrio absurdo. Outra coisa, somente 2 visitantes venceram fora. Só houve 2 vitórias de visitantes, que foi a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro e agora do Goiás contra o Palmeiras. Então, isso tem que ser passado para o torcedor. Por isso que eu falo, tem que haver uma ajuda. Amanhã a arena tem que estar lotada, porque se o Joinville ganhar amanhã, o Joinville pega um elevador e vai lá para cima. Nós não podemos esvaziar o estádio criando um fantasma. Nós estamos na 3ª rodada. Outro número para vocês. O Figueirense, quando disputou a primeira divisão pela primeira vez, ele demorou, se não me engano, 7 ou 8 jogos para vencer a primeira partida. E eu estava na primeira vitória, que foi contra o Bahia, na antiga Fonte Nova. Eu estava como interino. O treinador era o Muricy Ramalho, eu estava de interino. A Chapecoense, ano passado, foi a mesma coisa, até conseguir a primeira vitória. O Avaí, quando ele fez aquela belíssima campanha, o Avaí ele estava na zona de rebaixamento e não vencia tantos jogos. Depois ele emplacou 9 resultados positivos, que o levaram quase a Libertadores da América. Então, é uma competição muito difícil. Então, isso tem que ser passado para o torcedor, para que o torcedor seja nosso parceiro, como vai ser amanhã, a arena esteja lotada e o Joinville consiga alavancar na competição.